Muito bom dia a todos, então. Hoje, dia 22 de janeiro de 2021, 9 horas e 22 minutos. Estamos reunidos aqui para fazer esse momento de defesa de estágio do aluno Felipe, tá? Quero de imediato já agradecer a colaboração e a participação do professor Nestor como banco, né? Então, nesse primeiro momento agora, o Felipe vai fazer uma apresentação relatando, né, sobre o seu estágio realizado. E na sequência a gente vai então para um momento de arguição, perguntas pela banca, eu também farei algumas perguntas. E aí o final do processo, né, eu e o Nestor iremos fazer então a avaliação, notas do estágio, tá? Feita essa minha fala inicial, não sei se o Felipe tem alguma dúvida, tá tudo certo? Não, tudo certo. Então tá. Então, a partir desse momento, já vou deixar contigo, então, a voz e a vez é contigo. Certo. Então, primeiramente, bom dia, né? Me chamo Felipe Antônio Chefe, era da turma terceiro B, estudava no Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul. Minha orientadora é a professora Thaís Busque e minha banca é o professor Nestor Pissanhac. Então, identificação da empresa. Nome Fantasia Aliança Agropecuária. Endereço completo Rua Doutor Nereu Ramos, 250, Salão Jacinto Machado, Santa Catarina. Razão social, Central de Comércio, representação de produtos agropecuários limitados, CNPJ, aquele que está ali. Supervisor de estágio foi o Daniel Pussamay, que me orientou todas as técnicas usadas na lavoura. Área de atuação foi a venda e assistência técnica. Período de realização do estágio foi dia 2 de janeiro de 2020 a 2 de fevereiro de 2020, totalizando 180 horas. Histórico da empresa, aquela ali é a fachada da empresa, né, a frente ali. A empresa ela fica em Jacinto Machado, Santa Catarina, e foi fundado em 19 de 6 de 2016. Possui nome fantasia de Aliança Agropecuária. Aqui é a infraestrutura por dentro da loja atual. Ali do lado teria uma partilheira com alguns objetos bebedouros, bota, coleira para cachorro, prego, essas coisas assim, esses diversos. As rações, aquela ali em cima dos deckzinhos ali, são rações para gato, cachorro, coelho, enfim. E ali na frente era reposto. Toda vez que ficava uma pirinha com 4 ou 5, era tirado tudo, botado nova embaixo, e essa que estava um pouco mais velha, botava para cima, para ser consumido, entendeu? Aqui é a infraestrutura do depósito, né? Depois eu vou falar um pouco mais. Aqui é onde fica o depósito de veneno, que eu vou especificar um pouquinho melhor depois. Atividades envolvidas pela empresa. As vendas elas são realizadas internamente na loja. A empresa tem como parceiro fornecedor idôneos a Monsanto, que é de veneno, a Singenta também, a Agroceres, Trevo, Coxilhas, o Infert, Aminoagro, Inhabrasta é de adubo, fertilizante, e a Bayer também é de veneno. Atividades envolvidas. Produtos fitossanitários. Então, eu tive um maior acompanhamento, foi na área de maracujazeiro. O maracujazeiro, ele é bastante plantado atualmente e é uma planta de colheita anual, certo? Então, ela é plantada na terra, através de sucos. Tem algumas maracujazeiras que utilizam irrigação por gotejamento, certo? Que eu não tive nenhum acompanhamento dessa. O maracujá tem várias doenças, as principais são cigatocas, cigatoca não, perdão, antracnose e também o percevejo, que ele faz um dano no fruto, sugando a seiva da planta e pode murchar o fruto. Então, a nativa era bastante vendida para o maracujá, que é para verrugose e antracnose, e para a banana também era vendido para a cigatoca amarela e a cigatoca negra. O score é um fungicida bastante usado também no maracujá para antracnose. E para o arroz ele também é vendido para mancha parda. Provado também é um inseticida bastante usado, é um dos mais usados para o maracujá, que ele controla o percevejo. E para a banana ele controla a tríplice da ferrugem. E o agral é um óleo espalhante que todos os produtores eles usam um óleo espalhante juntamente
com o defensivo agrícola, que é para, se acaso chover ou algo assim, e também ele fixa mais o veneno na folha da planta. Então, ele é um óleo espalhante, certo? Daí ele tem uma dosagem, para cada tipo de óleo tem uma certa dosagem, que é correspondente pela viscosidade dele. O Rissart, ele controla muito bem as plantas daninhas do arroz. O Angel Pleno, ele é um inseticida que controla, usado para o arroz e para o milho. Para o arroz, ele é usado para o percevejo do grão, que quando está na época do arroz está encaixando, vem o percevejo, ele suga a seiva do grão e fica uma mancha preta. E o grão, quando tem o grão do arroz, daí que está lá no engenho já, o grão do arroz ele fica todo defeituoso, daí é descartado. E é um inseto que tem com bastante frequência, difícil de controle. E para o milho ele é usado para largata, percevejo e trips, que faz a mesma coisa. Amistar Top, ele é um fungicida também usado bastante no arroz, para tentar controlar a brusônia, que é uma das principais doenças atualmente do arroz, vem crescendo a cada ano, porque o arroz ele é usado irrigação e por inundação, e daí passa valo, certo? O valo onde fica a água. Então, ele pode vir de uma cancha para outra, ou de uma propriedade para outra, porque o valo, no caso aqui na minha casa, o valo vem de fora, lá do rio, até lá no outro lado do rio, certo? Então, ele passa todas as propriedades de todos os produtores. Então, uma propriedade que tenha uma doença assim, desse gênero, por exemplo, a brusônia, ele pode trazer de uma plantação para outra. Então, é onde se espalha muito rápido. O Roundup também é usado, acho que quase em todas as produções, né? Mas ele é uma curiosidade que no arroz ele é usado o Roundup puro. Não mata o arroz, porque ele só é permitido o uso dele quando o arroz está na fase de onde ele fura a terra ali, onde ele está emergindo. Então, para furar a terra, ele precisa de uma capa mais grossa, certo? Então, quando ele fura a terra, que tem algum indício de algumas ervas daninhas, é passado o Roundup. Não mata o arroz por causa que ele tem aquela capa forte que precisa para furar a terra. O Roundup Transorb é um Roundup mais concentrado, é de translocação, então ele tem uma maior rapidez de absorção e locomoção, caso ele se locomove na planta de uma maneira diferente do Roundup original, porque ele é mais concentrado. Então, digamos que ele é passado em cima, né? O Roundup não é de contato, ele é um herbicida sistêmico, então ele chega na parte de cima da planta, ele tem contato ali e ele absorve até a raiz bem mais rápido do que o Roundup normal. O glifosato, todo o Roundup tem um pedacinho, um pouquinho de glifosato, e ele é bastante usado para plantas daninhas. O Tilt 5, na banana, é bastante vendido para o modo de cigatoca. Alga é o metabolismo vegetal na diferenciação e divisão de desenvolvimento celular. Aqui é a infraestrutura onde ficavam os defensivos agrícolas. Então, aqui, quando chegava, certo, o veneno, a gente abria aquela portinha, depois eu vou mostrar para vocês, era aberta a portinha e era colocado cada veneno na sua prateleirinha ali, tudo certinho, os galões de 5 litros ficavam mais em cima, então o produtor ia lá, a gente falava com o nosso técnico que emitia a receita, ele ia lá, falava com o técnico qual era o problema dele, o técnico emitia a receita, dava para quem ficava no caixa, o caixa ia lá atrás, olhava na fichinha qual era o defensivo e qual a quantidade. Por exemplo, o Roundup original, 5 litros, a gente pegava o galão, ia até lá na frente, botava, passava no caixa, era emitido 3 vias, 2 para a loja e uma ia com o produtor. No caso, as 3 vias que eu digo é a receita, né? Receituário agronômico. Ele serve para a segurança da saúde pública e do meio ambiente, através de prescrição e recomendação que promova o uso correto e responsável dos agrotóxicos. Aqui é o Agrotiz. Agrotiz é o site que necessita do CREA, né? Para que a gente possa se cadastrar, nossos técnicos agropecuários, para que possamos receitar herbicidas, certo? Então, ele é um site, a gente coloca o nome da doença lá em cima, ou o
nível de infestação, e ele vai dizer ali certinho, a gente emite o receituário. Aqui era o atendimento aos clientes, aqui é o caixa, ali atrás ficava as coisas mais delicadas e as coisas que mais eram usadas, certo? Por exemplo, papuga, ali também tinha cada um do seu lado, né? Ali tinha também a ração para tartaruga, veneno para rato, Tiguvon, que é para gado bovino, essas coisas assim. Então, o cliente chegava ali, pedia o que queria, vermectina também tinha para gado, pedia o que queria, a gente dava ali e já passava no caixa. Aqui os maquinários e pulverizadores. Aqui, ó, dentro da loja, porque não pode, né? Veneno dentro da loja física ali não pode. Então, esses galões que tem aqui à nossa esquerda, embaixo ali, é tudo energy, tipo, tudo adubo líquido. E óleo espalhante também. E na parte superior ficava o maquinário. A bomba de passar veneno para maracujá ali, que aquela motorizada é mais usada para maracujá, e as outras para usado para diversas coisas. Do outro lado da loja, no outro lado ali na direita, tinha plantinhas, daí tinha o maquinário jato, d'água, a roçadeira, essas coisas assim. Uma curiosidade, aquele pau ali, ó, não sei se vocês estão vendo ali, com um gancho assim, ele era bastante usado, eu não sabia, ele foi feito para colocar saco no caixa de banana, para facilitar o manejo do produtor. Limpeza da loja. A loja era limpa todo dia de manhã, então a gente tinha que chegar mais cedo e limpar a loja, passar um pano e varrer, limpar em cima do balcão e as prateleiras. Não todo dia era varrido e passado pano, 2 ou 3 vezes ao dia. Daí, uma vez por semana, a gente limpava a prateleira, tudo certinho, e tirava o pó de tudo. Aqui a carga e a descarga de insumos. O caminhão chegava de ré até ali, é onde fica os adubos e os venenos. Chegava de ré ali daí tinha os deckzinhos ali, os pallets. A gente colocava, por exemplo, adubo 5-20-20, 4-20-20, tudo no seu lugar específico, tudo na pilhinha era feito. Daí o produtor, por exemplo, queria, porque ninguém vai lá é difícil quem vai lá para comprar um saco de adubo só. Mesmo assim, se vai lá, a gente emite a notinha lá na frente, daí vamos lá atrás, colocamos a caminhoneta de ré, caso o produtor já venha para buscar, ele mesmo coloca o carro de ré ali, porque ali tem acesso, a gente carrega e vai embora. Aqui, a organização de produtos na loja e nos depósitos. Aqui era organizado toda vez que chegava um tipo de veneno ou um tipo de óleo, certo? Então era toda a vida assim. Daí a gente tirava das caixas, as caixas eram empilhadas lá em cima que a gente usava para outras coisas. Por exemplo, o produtor que levar bastante, não quer levar uma caixa fechada de Roundup, de 1 litro, quer levar 4 ou 5. A gente pegava uma caixa, colocava ali a quantidade certa que eles queriam, e ali era feito. Limpeza também, era bem limpo e bem organizado. Aqui a venda e irrigação de mudas de hortaliças. 2 vezes por semana chegava um caminhão de hortaliças. A gente olhava ali o que tinha mais saído e o que não tinha saído, certo? Aqui a venda funcionava da seguinte maneira. A pessoa ia lá, a pessoa física ia lá no caixa, pedia, eu quero tantos reais de mudinha, cada muda tem um valor certo, 10 mudas por R$1, por exemplo, o alface. A couve já é diferente, é 10 mudas por R$1,20. Então, a maioria pedia uma dezena, no caso. E a irrigação era feita todo dia de manhã, com regador mesmo, a gente só puxava para fora, botava ali mais na calçada, e aguava até que escorria por baixo. E ao meio-dia também era feito isso. E ficava na sombra, e era bastante vendido, tá? Era uma coisa que dá bastante dinheiro lá. Então, conclusão. Com o término da apresentação do meu estágio, eu concluo que o estágio é uma etapa muito importante do curso técnico em agropecuária, porque ali a gente sai para o mercado de trabalho. A gente não tem um contato totalmente direto, porque a gente não fica assalariado, então não é exigido tanto como deveria se a gente fosse um empregado, no caso. Mas é uma parte bastante importante, porque a gente tem um contato direto com o produtor, a gente bota em prática tudo que a gente aprendeu lá, não na parte técnica, mas na parte, no caso, dinâmica, a gente bota em prática, certo?
Então, não que a gente não aprenda a técnica é muito importante, mas a gente frisa muito mais quando a gente bota a mão na massa, digamos assim. Então, acho que é uma parte muito boa e uma parte que tem que ter, se desse para a gente aumentar um pouco a carga horária, era bom, porque a gente ia meio que se acostumando, certo? Então, é isso. Agora eu vou abrir para perguntas para o professor e para a professora. Estou voltando aqui. Certo. Muito bem, Felipe. Eu nem te falei do tempo, mas fez dentro do tempo que eu tinha previsto, né? Lá os 20 minutos, deu bem certinho, deu 15 minutos, tá? Da tua apresentação. Gostei bastante da forma que apresentaste. E vou deixar, então, agora o momento para o Nestor te fazer as perguntas. E, como você disse, depois também eu faço algumas perguntas, ou conforme for andando aqui a nossa audição, né? Então, nesse momento, está aberto aí o microfone, Nestor. Pode, contigo. Ok, bom dia, então, a todos vocês. Certo. Inicialmente, muito grato pelo convite que me fizeram para participar da banca, né? Sempre é interessante, a gente, com certeza, não é apenas o aluno que tem a possibilidade de expor as suas atividades, as suas percepções, mas a gente também, como docentes, nós aprendemos, né? Cada relatório que a gente corrige, cada relatório que a gente participa de alguma defesa, isso para nós também é uma forma de aprendizado interessante. Eu sugiro, Thaís, eu não sei se tu queres concluir ainda o teu relatório ou quer deixar isso para depois? Não, para depois. Pode ir. Eu abro para perguntas agora. É? Tá bom, então. Então, assim, Felipe, o teu relatório, ele é, de alguma forma, vamos dizer assim, ele está relativamente bem escrito, eu fiz no decorrer do texto algumas correções, tá? Depois da defesa eu posso passar para ti e também com cópia para a Thaís, até para ela poder ver se das sugestões que foram dadas, se você as fará, enfim. E no decorrer do texto, então, eu coloquei todas as correções minhas em letras de cor vermelha. Algumas coisas estão riscadas, aí riscadas também em cor vermelha, e tudo que está em vermelho foi alguma modificação no texto que eu fiz. Então, por exemplo, quando faltava, às vezes, uma vírgula apenas, é difícil tu avermelhar só a vírgula, porque a pessoa acaba nem vendo. Então, normalmente, eu avermelhava uma palavra anterior e uma posterior à vírgula, para ficar um pouco mais claro, ali teve alguma alteração, nem que seja, eventualmente, somente uma vírgula. E algumas coisinhas, e no decorrer do texto também tem um outro questionamento, que eu vou também te perguntar agora na sequência. Mas antes disso, eu queria ver contigo, Felipe, eu fiquei em dúvidas, né, em relação a um detalhe que eu considero importante, tanto para quem está fazendo o estágio, quem fez o estágio, e para nós também, que somos aí revisores do teu trabalho. Praticamente, pelo que eu entendi, as tuas atividades que tu fizeste no estágio, vamos dizer assim, elas foram referidas dentro desse estabelecimento agropecuário, né? Só que, se não me falha a memória, em algum local do teu relatório eu tinha lido que também esta empresa, ela faz assessorias técnicas. E aí eu te pergunto uma coisa, nesse tempo de estágio, tu chegou a fazer alguma saída de campo? Fiz. Ou não? Fiz. Eu tive um acompanhamento, mais no final, entendeu? Porque eles precisavam bastante da gente ali na loja. Então, mais no final, eu fiz 2 ou 3 assistências técnicas junto ao nosso técnico, que foi o Daniel Possamay. Então, ele me levou, foi na cultura do arroz e na do maracujá. Certo. Eu fiquei pensando, imaginando isso, né? Porque, claro que as visitas técnicas, elas são sempre bem interessantes, né? Para quem está fazendo aí. Só que isso não ficou claro no teu relatório, Felipe. Então, assim, é uma sugestão que eu tenho para ti, que tu acrescentes algum item, né, nas tuas atividades desenvolvidas. Por exemplo, pode colocar como visitas técnicas ou visitas a campo, sei lá, alguma coisa assim, tá? Normalmente a gente não cita, ainda mais no relatório de estágio,
o nome do produtor, mas isso é uma questão de cada um. Mas coloca ao menos, né, a localidade onde você foi, tá? Por exemplo, lá numa vila tal, no bairro tal, sei lá o quê. E aí você descreve de cada visita. Eu fiz 3 visitas, então você colocaria assim, por exemplo, visitas técnicas realizadas no estágio, enfim. Sei lá, A, visita 1, B, visita 2, C, visita 3. Então você coloca cada uma separada, tá? Dizendo aonde você foi, o que foi feito lá, né? Foi visualizado tal e tal coisa. E o que foi recomendado, né? Porque, assim, provavelmente o técnico foi junto contigo e aí, sei lá, teve alguma doença, ele tinha alguma dúvida em relação à aplicação de alguma coisa e foi recomendado aplicar tal produto, aí você descreve, inclusive, se você lembrar, a dosagem, tá? Enfim, essas percepções que você teve. E aí, se você ainda, assim, quiser fazer um comentário pessoal em relação aquilo que foi recomendado pelo técnico, fica à vontade. Então, assim, para cada visita técnica, eu diria assim, usa ali ao menos uns 2 parágrafos, tá, para explicar a visita técnica que você fez em cada uma delas. Porque, na verdade, é uma atividade que você fez e eu, no relatório, eu senti falta disso. Eu imaginei que você tivesse tido alguma saída técnica, né? Mas isso precisa constar. Certo. Tá, Felipe? Então, tu dá uma revisada no teu relatório e acrescenta, então, essas visitas técnicas que você fez. Também em relação à tua apresentação, e pelo que eu li no teu relatório e vi, de fato, tu tens ali algumas fotografias que tu inseriste lá no teu relatório, isso é muito bom. Quanto mais você puder inserir fotografias, isso facilita a quem futuramente for olhar o teu relatório, porque o teu relatório vai ficar lá na biblioteca do campus. E, eventualmente, alguém tiver algum interesse de, um dia eu quero fazer na agropecuária tal, será que alguém já fez? Sim, o Felipe já fez. Aí a pessoa pode ir lá na biblioteca, olhar o relatório para ter uma ideia das atividades desenvolvidas, porque às vezes a gente vai fazer um relatório e não sabe muito bem o que vai acontecer lá, o que vai ser desenvolvido lá. Então, olhar o relatório de alguém que já fez é interessante. Então, às vezes, a gente acha que as pessoas não consultam, mas as pessoas olham sim. Não é talvez tão frequente assim, mas vez que outra, o teu relatório vai ser lido por alguém. Então, assim, quanto mais fotografias você puder colocar, melhor. Eu achei que você colocou, na tua defesa, bastante fotografias, isso é ótimo, tá? Eu sugiro também que você inclua, sei lá, umas 2 ou 3 a mais no teu relatório que você não colocou até o momento, tá? Dentre essas que você apresentou ali, né, acho que tem algumas que você pode selecionar e adicionar. Então, dá uma olhadinha também e tudo que puder, como te falei. Quando a gente lê um relatório, o visual ele também é importante. Uma fotografia, ele diz muita coisa, certo? Então, adiciona, tá? Tá. Bom, eu vou agora em direto ao teu relatório. Deixa eu abrir aqui primeiro. Eu vou comentar algumas coisinhas em relação a ele. Inicialmente ali, o resumo em português, eu fiz algumas modificações, tá? Até porque quando você colocar ali agora essas visitas técnicas, vai ficar bem claro também que você fez algumas visitas de campo ou visitas técnicas também. Tá. Então, eu modifiquei a tua parte final do teu resumo, principalmente, né? Ali quando tu fala das atividades desenvolvidas, né? Então, houve algumas mudanças e, obviamente, que o abstract, né, que é o resumo em inglês, ele vai modificar também. E, às vezes, os alunos esquecem, vão lá e corrigem o resumo em português e esquecem de corrigir o inglês. Então, né, e quando modificares ali o resumo em português, faça a mesma coisa em relação ao inglês também, porque daí o inglês eu acabei não corrigindo, tá? Eu só coloquei uma observação ali que tem que ter as que revelam. Bom, figuras, por enquanto, tu tens 4, né? E isso que eu te falei, acrescenta mais algumas, umas 3, 4, sei lá, porque isso vai deixar o teu relatório mais rico. Um detalhe, aí tu vai ver nas descrições das figuras,
normalmente, quando a gente coloca um título para uma figura, ele tem que ser o mais, vamos dizer, amplo possível, ele tem que ser mais explicativo possível, tá? De maneira que, se você olhar para a fotografia, a descrição que está ali, ela tem que ser clara. Porque acontece, às vezes, o seguinte, ó, um dia você vai, talvez, né, dar alguma palestra, enfim, e aí você copia uma tabela, copia uma figura, e aí, quando você tem ali uma descrição um pouquinho maior no texto, no título da figura, fica mais claro, tá? Então, tu dá uma olhadinha ali que eu modifiquei, eu acrescentei algumas palavras em cada uma daquelas 4 figuras lá. E aí, por exemplo, a primeira eu coloquei, vou dar um exemplo aqui, a fachada da Empresa Central de Comércio e Representação de Produtos Agropecuários, limitada em Jacinto Machado, Santa Catarina, 2020. Então, por exemplo, o local e a data não tinha antes, tá? Então, normalmente são coisas que a gente coloca. Tá. Mas, enfim, estão aqui, estão sugeridas, né, em letras de cor vermelha, fica bem claro de você entender. Bom, o sumário, depois, lá no final, quando terminares, né, e fizeres as devidas correções, volta para o sumário e dá uma olhadinha se as descrições de todos os itens ficaram semelhantes, porque alguns lá eu modifiquei um pouquinho, tá? E se você modificar também, aceitar as minhas sugestões, o teu sumário também terá que ser modificado alguma outra frase, enfim. Deixa eu olhar aqui mais no decorrer do texto. Só um pouquinho, estou olhando aqui. Uma sugestão que eu tenho para te dar. Eu não escrevi isso no texto, mas estava pensando depois comigo aqui. Você coloca ali uma relação de, sei lá, eu vou chutar uns 8 ou 10 produtos que vocês mais comercializam na loja. E aí você começa com fungicida, depois vai para o fungicida, depois vai para o inseticida, vai para o espalhante adesivo, volta para o herbicida. Enfim, então assim, a sugestão que eu te dou, né, dá uma reorganizada nesses itens, tá? Coloca, começando assim, você citou 4 fungicidas, coloca eles na ordem. Os 4 fungicidas, esse. Na sequência, usa, sei lá, 2 herbicidas, eu acho que fica melhor, porque você sai de um herbicida, vai para um fungicida, volta para o inseticida, volta para o... Entendeu? Dá uma reorganizada ali e tenta colocar na ordem sequencial os principais fungicidas, os principais, enfim, outros materiais que estão na sequência ali. Vou olhar aqui. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para ti do herbicida glifosato. Tu coloca assim no final, esse herbicida é mais para uso em casa, observação pessoal, para serviços mais leves. O que tu quer dizer com isso? É que eu quero dizer assim, porque o Roundup, para quem não tem ficha ali na loja, ele não pode ser vendido porque não é para produtor. Então tem um vidrinho assim, que é glifosato para jardinagem, sabe? Que daí é para o uso doméstico. Eu não especifiquei isso aí, foi erro meu, perdão. Tá bom, então ali o que tu falou agora é o que precisa ser colocado aqui, porque da forma como está escrito, parece que tu vai usar isso dentro de casa. Sim. Então, já que é para esse fim que você acabou de relatar, modifica então, eu em princípio risquei a frase, tá? Mas eu acho que você pode manter, só que faz uma nova redação então, ok? O principal motivo então para uso em jardinagem, coisa e tal, que aí fica uma coisa mais clara. Deixa eu ver aqui o que mais tem na sequência. Me aguarde que eu estou olhando aqui na... tem algum local no texto, vou dar um exemplo aqui de uma frase, isso aqui está na página 17. Tu coloca assim, no Brasil, os agrotóxicos e afins só podem ser comercializados diretamente ao usuário mediante a apresentação da receita agronômica. A receita agronômica é o desfecho final, resultante de um conceito etiológico com um diagnóstico definitivo, obtido com o uso de metodologia escolhida pelo profissional, em que os elementos fundamentais são a capacidade profissional, o conhecimento dos processos semióticos e a aplicação dos preceitos com fundamentos ecotoxicológicos.
Assim, na sequência desta frase, isso aqui para mim é uma frase típica de uma bibliografia que você provavelmente tirou esse conteúdo, tá? Então, assim, não existe neste parágrafo uma citação. Quem é que foi, qual foi o autor desse parágrafo, dessa frase toda? Então, ali tu precisa colocar. Então, assim, ó, Felipe, sempre que você fizer um relatório, alguma atividade escrita, se é uma afirmação tua, uma observação tua, foi você que viu, foi você que entendeu, aí tudo bem, você não precisa colocar referência bibliográfica nenhuma entre parênteses. Agora, quando é algo que você copia, ou copia a maneira de falar, que você retira de alguma citação, de algum livro, coisa parecida, aí você tem que colocar a citação. E aparentemente, pelo que eu vi ali, aquilo ali é uma citação bibliográfica, tá? Então, aonde você retirou, não sei se alguma das bibliografias que você citou no final foi delas ou não, mas se não foi, você tem que acrescentar também uma bibliografia lá no final. Certo. Tá, Felipe? Então, dá uma olhadinha, assim, aproveita também, dá uma olhadinha em todas as teus parágrafos escritos. Eu, em princípio, eu vi essa mais gritante, assim, que faltou a bibliografia. Algumas coisas que eu entendo que foram citações tuas, e aí tudo bem, aí não precisa. Deixa eu ver aqui. Aqui tinha uma dúvida também, mas agora já me desfez um pouco essa dúvida, né? No item 3.3, você colocou atendimento aos clientes na central agropecuária. Eu entendo que isso aqui seria exatamente dentro da loja, né? É isso? Sim, certo. Tá. E aí você acrescenta num item aí posterior que você fez também algumas visitas técnicas a campo, que daí, na verdade, seriam atendimentos fora da loja, né? Diretamente ao produtor. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Um momento. Como uma pequena questão final, na tua bibliografia, tu citas, por exemplo, em vários momentos ali, por exemplo, vou dar o caso aqui, bem específico aqui, ó, Bayer, nativo, ele tem uma bibliografia que você utilizou para copiar alguma informação do produto nativo, e tem na sequência, por exemplo, lá na bibliografia, também Bayer, que você usou para citar o produto provado. Quando você coloca a citação lá no texto, você coloca Bayer 2019, quando você faz a citação para o produto nativo. E quando faz a citação para o produto provado, você também usa Bayer 2019. Então, assim, quando existem duas bibliografias com a mesma descrição, né, e no caso você colocou o ano de acesso, provavelmente, que foi 2019, não sei se foi isso. Então, assim, se o ano for igual, você faz uma pequena diferenciação lá no texto, tá? Coloca Bayer 2019A, porque você está se referindo a um produto, por exemplo, nativo, e quando você cita lá no texto o produto provado, você coloca Bayer 2019B, tá? E a mesma coisa, lá na bibliografia, lá atrás, você coloca isso também, certo? Bayer 2009 tem lá no final do ano, você coloca entre parênteses A ou entre parênteses B, tá? Que aí, se a pessoa que vai ler lá na frente, vai entender que você está se referindo à bibliografia B, ou a A. Então, fica mais claro. Então, a mesma coisa tem que fazer com a Syngenta. Você cita 4 vezes aqui, porque tem o Agral, tem o Engeu, tem o Score, tem o Tilt, e todos são 2019, então você tem que usar o A, B, C e o D. Entendeste? Certo. E aí facilita a pessoa saber da onde exatamente, qual bibliografia, embora, claro, olhando ali, dá para entender, mas o correto é fazer isso. E, não sei o que aconteceu aqui, não sei se tu colocou e depois esqueceu de apagar, eu não entendi. Lá no final, a última página do teu texto, coloca ali anexos, aí tem o anexo A.
Relatório de atividades da Companhia Águas de Araranguá. Não entendi. Não sei. Sei, não tô ciente. Ué, Dá uma olhadinha bem no final, última página, depois da bibliografia, tá? Eu até coloquei bem grande ali, por que este anexo, né? E se você precisava colocar, onde é que ele estava? Porque só tem a citação. Sim, sim. Então, dá uma olhadinha lá. Se ele não existe, tira fora, tá? E se ele existe, tu tens que colocar lá no meio do texto, que lá onde tu cita, mas eu não vi em nenhum momento você citar atividades da Companhia Águas do Araranguá. Então, eu acho que você vai cortar isso aí fora. Não, com certeza. Tá? Mas se ele estiver dentro do texto, ele tem que constar, obviamente, e aí você tem que colocar lá atrás como anexo, beleza. Agora, se ele não vai fazer parte do teu texto, ele não deve nem existir. Talvez tenha sido, sei lá, algum erro que cometeste aí. Bom, em princípio é isso, Felipe e Thaís. Eu acho que assim, eu só queria que a última pergunta, duas, eu vou desmembrá-la em duas, tá? Mas é mais uma percepção tua que talvez vá de encontro a essa tua conclusão. Eu estou curioso para que tu nos conte. Então, talvez tu conclua e, ao mesmo tempo, dentro da tua conclusão, tu nos coloque 2 pontos de vista. Uma é em relação ao emprego, tá? Se esse teu estágio te abriu portas, talvez até para trabalhar nessa empresa, ou se não, abriu portas para trabalhar em outro local, não sei. Comenta alguma coisa sobre isso, para a gente ter mais clareza, né, da vantagem de fazer esse relatório em relação à tua vida futura profissional. Mais ou menos essa é a ideia. E aquela pergunta praxe, né, que a gente normalmente faz, até para ter uma ideia, né, do estágio em si, é que se você fosse refazer um estágio, né, você soube agora, você fez esse estágio, desenvolveu tais e tais atividades, você refaria, quer dizer, faria novamente esse estágio nessa empresa? Imaginar que você, não sei se eu não acho que não fui claro na minha pergunta, vamos imaginar que você sabe o que é o estágio, porque você vivenciou agora, tá? Mas vamos fazer de conta que você ainda não tivesse o feito. Você faria, de fato, novamente nessa empresa, e por que razões? Tá. Esperar se a pessoa quer falar alguma coisa, senão já... Certo. Assim, ó, a primeira pergunta que o senhor fez foi qual mesmo, perdão? Foi que... Se esse estágio te ajudou na tua vida profissional, quer dizer, tu está empregado, não está empregado, aí nessa empresa ou outra, e se o estágio te ajudou a isso ou não. Tá. Primeiro ponto, não estou empregado nessa empresa, eles não me deram oportunidade, não por falta de profissionalismo, no caso, digamos assim, em modo, grosso modo, mas porque a loja é relativamente pequena e já tem funcionários sobrando, digamos assim. Eles têm 2 técnicos e um atendente e 3 atendentes de caixa. Então a loja, como vocês puderam presenciar, é bem pequena. Mas o estágio ali, ele me preparou bastante, tá? Eu tinha uma percepção totalmente diferente da que eu tive após a conclusão do estágio, porque a gente sai da instituição achando que o mercado de trabalho é só tu apresentar que tu é técnico, que tu acha serviço. Não é assim, é uma coisa totalmente diferente. Como se forma muitas pessoas lá, e a maioria de Jacinto Machado, digamos assim, porque tem bastante gente, é mais perto da instituição, e é uma escola bem boa, então abrange bastante aluno de Jacinto Machado. Não é tão fácil de achar, tá? Até hoje eu não achei ainda, até tenho que concluir o estágio, porque eu tenho uma entrevista de emprego na Cooperja, depois de, eu me formei em 2019, vai fazer 2 anos. Então é algo bem difícil, mas o estágio ele me preparou diretamente para o contato com o trabalho. Não sei se deu a entender o que eu quis falar. E a segunda pergunta do senhor foi se no caso, se eu faria de novo naquela loja. Eu faria
tipo, eles me acolheram bastante, tá? É uma loja bem boa mesmo. O pessoal ali, eles te abraçam como se tu fosse um funcionário normal, entendeu? Eles não te olham, no caso, eles não te excluem das coisas por tu ser um estagiário. Eles querem te puxar para dentro da empresa. Então, eu faria, porque também ali são todos profissionais, não que outro estabelecimento não seja, e eu tive uma afinidade muito melhor ali. Mas, porém, entretanto, se eu tivesse uma oportunidade de fazer numa empresa maior, com uma magnitude maior, com um acompanhamento técnico maior, com certeza eu faria, porque não é questão de familiaridade, é questão de que eu vou absorver muito mais conhecimento, porque eu vou ter muito mais visita técnica, entendeu? E muito mais contato com o público, porque se é uma empresa maior, a movimentação de pessoas ali, produtores, consequentemente vai ser maior, certo? O professor está sem fala, professor. Agora que eu percebi. Ok, tranquilo. Obrigado pelas respostas, né? Acho que me sinto bem contemplado em relação aos questionamentos. Thaís, passo para ti. Depois, no finalzinho, se você puder dar uma pequena palavrinha, eu agradeço, mas por enquanto eu passo a palavra. Claro. Não, ótimo. As ponderações que o Nestor fez, assina embaixo. Felipe, a gente vai fazer essas correções no texto. Algumas coisas são falhas que até eu, enquanto orientadora, também não percebi. Por exemplo, título de figura, que é uma coisa que eu cobro nos relatórios. Lá, passou, né? Enfim. As citações lá nas referências é importante. Sinalizar, né, qual referência está se tratando de qual assunto. Super válido. Quanto às visitas técnicas, em função de ter sido poucas visitas, né, não foi abrangido ou não foi tão detalhado no relatório, mas podemos fazer um tópico, né, Felipe? Relatando um pouquinho, descrevendo, então, esses 2 momentos de visita que você fez, porque é interessante, né? Como disse o Nestor, você vivenciou isso, então, super concordo com os apontamentos. Eu tinha dito, né, Felipe, que eu ia te fazer a pergunta é tranquila, só mais no sentido de saber, assim, ó, quero que tu nos conte um pouquinho como era a tua rotina de trabalho no estágio. Conta pra gente mais ou menos como era teu dia a dia no estágio. Primeiramente, eu morava muito longe da loja, eu não morava em Jacinto quando eu efetuei o estágio, eu morava em Ermo. E eu não tinha um meio de locomoção muito bom, não tinha um carro, eu ia de moto. Então, chovendo ou não chovendo, eu tinha que trabalhar, tinha que estagiar. Eu morava no interior lá de Ermo, então eu saía de casa às 6h30 para poder chegar ali no horário específico, 7h30. Então, eu chegava ali, botava a minha moto lá atrás, abria a loja, dava uma limpada geral e botava as plantinhas ali na frente, aguava, tirava um pozinho, daí com certeza já chegava cliente. Então já ia atendendo, depois eles chegavam, os donos da loja. Então eu tive, no caso, essa confiança que eles me deram, que foi a chave da loja, né? Que não é para qualquer pessoa, né? Então eu tive que conquistar a confiança deles para, consequentemente, eu conseguir isso. Eu ia atendendo ali, coisa, daí, como era em Jacinto Machado, que eu nasci e me criei aqui, agora eu estou morando aqui, eu conhecia quase todo mundo que ia lá, então a gente conversava e coisa, pá, daí a maioria que vai ali na Aliança são agricultores, certo? Então ele contava como é que estava a lavoura, como aqui tem bastante plantador de agricultor de arroz e maracujá, meu pai planta maracujá e a minha família, parte da mãe, planta arroz, então já trabalhei no arroz e no maracujá, daí a gente ia conversando de aluno para proprietário, no caso, eu ia dando citações, coisas assim. Daí, ao meio-dia, eu vinha para casa da minha mãe, que mora aqui em Jacinto, que é onde eu moro agora, almoçava aqui, dava uma descansadinha, e a 1h pouca a 1h15 eu já ia lá para abrir a loja, dava mais uma limpada, aguava as plantas de novo, botava na frente da loja, e se passava assim, às 4 horas eu tomava um cafezinho na padaria, que é coladinha do lado, e depois às 5h40, 5h50 eles me liberavam para ir embora, que eu morava lá no Ermo. Ótimo, legal entender um pouquinho da tua rotina, né, desse deslocamento todo que tu fazia. O professor Nestor te perguntou, né, se tu voltaria a fazer estágio na empresa. Eu vou te fazer a pergunta assim, tá, tu tá tentando
vai começar a trabalhar semana que vem, né? Já me contou isso, mas tem essa vontade, ou melhor, deixa eu corrigir assim. Você tem uma vontade de trabalhar como técnico agrícola? É o teu interesse, é a tua vontade? Imagina, eu já estudei para isso, então eu gosto de ter um acompanhamento com a agricultura, um contato maior, porque minha família é uma família de agricultores, e a gente passou por... A gente não, porque eu era pequenininho, mas eles passaram, por não ter uma assistência técnica especializada, eles passaram por bastante dificuldade, certo? Então, eu quero ser uma pessoa que vai mudar, por exemplo, isso na minha região ali, entendeu? Então, com certeza, luto e para isso. Legal, é importante isso. E aí, eu vou de novo, tu tinha falado já durante a tua apresentação que tu entende que o tempo de 180 horas é curto para estágio, sim, mesmo sendo do curso técnico, né? Sim. Essa é a tua percepção. A minha percepção é curto, porque, por exemplo, a gente vai pegar só uma época da cultura. Por exemplo, dezembro, assim, a gente vai pegar a época de final já da colheita do arroz e com o final da colheita do maracujá. Então, a gente não vai ter um acompanhamento desde o plantio até o final, mas também não tem como ter um estágio de 1 ano, né? Mas um estágio um pouco mais alongado para a gente pegar não só uma fase, mas pelo menos 2 fases. Ali a fase quando está saindo a flor do maracujá, por exemplo, e a colheita. Legal, importante ter os relatos, tá? Bom, da minha parte, é isso. Vocês estão travados na minha tela, é só eu que travou. Eu estou enxergando. Me ouve? Sim. Eu acho que é só você, Thaís, tá tudo bem aqui. Então tá bom, porque para mim vocês travaram aqui. Bom, da minha parte era isso que eu tinha para perguntar, já, de novo, né, tinha agradecido ao Nestor inicialmente pela participação, pela disposição estar aqui, até porque foi assim corrido, né, a gente, nem uma semana não deu para fazer o tempo até chegar o momento da defesa, mas topou, dada essa necessidade do Felipe, e trouxe contribuições bem importantes para o relatório desse moço. Então, da minha parte era isso. E também quero agradecer muito ao Felipe por ter confiado em mim como orientadora, né? Trocamos algumas figurinhas, não... Como eu te disse, tem coisas que a gente nem percebe às vezes, né, na rotina do dia a dia, coisas que eu, quanto orientadora, deixei passar também, mas a gente corrige agora. Claro. Certo? Então, agradeço demais a participação dos dois. O professor Nestor queria um tempinho para dar uma palavrinha, né, professor? É isso? Isso, é só para... acho que interessante esse ponto de vista que a Thaís colocou. Sempre quando a gente orienta alguém, isso não foi, obviamente, o caso específico dela, isso é de praticamente todo mundo. Quando a gente orienta, tem o aluno que escreve, tem o professor que orienta, e tem esse bate-volta, essas correções vão sendo feitas, e sempre quando se faz uma defesa, e isso que eu acho também a parte rica de uma defesa, seja de TCC, seja no caso TCC é curso superior, mas o estágio, né, porque tem coisas, às vezes, que a percepção que o aluno tem que está fazendo e que o professor tem que está orientando, eles são dadas percepções, são alguns pontos que eles observam. Mas, às vezes, uma terceira pessoa, né, que, no caso específico eu, e outras vezes é outra, a gente acaba percebendo outros detalhes, né, e a ideia é isso, né, quando surgem correções, não é no sentido de, poxa, meu trabalho... eu recebi, um monte de coisas em letra vermelha, muitas correções para fazer, quer dizer, meu trabalho não foi bom. Não, não é isso. São algumas sugestões que a gente dá no sentido de deixá-lo melhor. Até porque, como eu falei antes, ele vai ficar registrado dentro da instituição. Então, a qualquer momento, né, qualquer ano, qualquer pessoa que for visualizar isso, ter, assim, um texto melhor, mais fluido para ler, enfim, com mais detalhes, ele vai ser mais rico, vai ser mais interessante. E aí, na verdade, a gente está fazendo isso, no teu caso específico, para melhorar o trabalho que é teu, certo? Então, a questão é essa, não é criticar, é dar sugestões de melhoria. Então, assim, ó, Felipe Schaeffer, parabéns pelo teu trabalho, né, eu espero que tu tenhas sucesso na tua vida profissional. Esse teu ponto de vista que tu colocou agora no final, eu acho isso muito interessante, eu acho isso ótimo. Você é um rapaz, um menino que saiu lá do interior e tem a intenção de trabalhar na área. Isso, para mim,
é muito gratificante, tá? Poder ter feito, de alguma forma ou outra, ter participado um pouquinho da tua vida profissional, de dar orientações a ti, enfim, e ver que você vai e pretende trabalhar na área. Seja persistente, tá? Eu acho que essa é uma palavra que a gente, ainda mais nesses anos difíceis, nós tivemos ano passado bem complicado, e esse ano não vai ser tão diferente assim, mas eu espero que lá pela metade do ano, sei lá, que as coisas melhorem de fato, né, que a gente possa vivenciar, viver melhor no nosso dia a dia, e que tenhamos um ano de fato melhor. E que tu tenhas também uma vida profissional bem gratificante para ti, tá? É isso que eu te desejo, de coração. E se tu precisares, a Thaís com certeza também vai estar à disposição, precisarem da gente e de outros professores, entre em contato. Tá, Felipe? Tá. Um abraço, então, tudo de bom. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e por ter feito parte dessa tua história aí. Certo. Agora eu venho agradecer primeiramente a professora Thaís por estar me orientando de tal maneira, me dar tanta atenção como ela deu, precisei bastante, e pelo conhecimento que ela me passou sobre todas as áreas, desde dos desenhos lá até a parte da irrigação. Muito obrigado mesmo de coração. Uma partezinha da minha profissão vai ter um lugarzinho para ti, porque teve uma parte. E eu também quero agradecer ao professor Nestor por estar disponibilizado para mim hoje. Muito obrigado pelo todo o conhecimento que me passou também, e agradeço muito. Pode ter certeza que de vocês eu nunca vou esquecer, tá certo? E aquele conte conosco, tá? Aquele conte conosco. Certeza, sempre que precisar, estamos aí para ajudar. Bom, finalizando então aqui a nossa tarefa, a nossa atividade aqui de defesa do estágio, Nestor, eu aguardo, então, o envio das correções, né? E acredito que o pessoal da coordenação de extensão tenha te enviado a ficha de avaliação, então, você preenche com as suas notas e envia para a coordenação de extensão, certo? Certo. E o Felipe vai fazer... Pode falar. Thaís, só um detalhezinho, eu não sei, até a coordenação está presente, mas a orientação... Bom, tanto faz, eu poderia mandar diretamente para a coordenação, como eu participei de 2 defesas, e nós fizemos nas 2 defesas um pouquinho diferente. Quando eu era orientador, no caso você eu enviaria, então, para ti a minha avaliação, e você junta as duas, a tua, mas a minha encaminha para a coordenação. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Então, gente, as fichas, elas são encaminhadas tanto para o orientador quanto para a banca separadamente, que é para que ambos estejam cientes que recebam essa ficha e também do horário e dia da defesa. Mas, se quiserem realizar a avaliação juntos e apenas um mandar a ficha, no caso orientador, também a gente aceita, tá? Fica a critério de vocês isso. Joia. Não, mas podemos fazer assim, Nestor, como tu sugeriu, né? Você me envia e eu anexo toda a documentação, porque tem que enviar o relatório corrigido, as fichas de avaliações e a gravação da defesa. Eu tenho que mandar depois para a coordenação de extensão. Então, eu aguardo, nesse momento, o Nestor enviar as correções. Felipe providencia de fazê-las o quanto antes, né? Já que temos... A urgência agora é tua. Para a gente poder finalizar o processo. No mais, era isso. E um bom dia a todos, então, né? Um ótimo dia a todos vocês. Até mais. Bom dia. Vou encerrar a gravação aqui. Desculpa, cortei a fala. Bom final de semana. Tá bom, então. Até mais, gente. Até, tchau.